Na última aula, nós estávamos falando, aula ao vivo, né? Sobre isso aqui, sobre as propriedades do movimento circular uniforme. As velocidades, na verdade, né? Porque tem a aceleração centrípeta que a gente já viu lá na resultante centrípeta. E a relação entre elas, que é aquele V igual a ômega R ali embaixo. O que eu vou começar a falar para vocês hoje aqui, tá? Curto o vídeo também. É sobre a transmissão dos movimentos, tá? Então deixa eu colocar aqui. Transmissão dos movimentos. E essa transmissão ela pode acontecer de duas maneiras. Ou por eixo, ou por corrente ou correia. Esse caso aqui da esquerda é por eixo. E aqui é uma corrente ou correia. Então olha só, por que o da esquerda aqui é um eixo? Você tem um cabo, né, um eixo, em que você prende dois discos, duas engrenagens dentadas, duas rodas, não sei. E aí quando uma gira, a outra dá uma volta também, porque elas estão presas no eixo, né? Onde que acontece isso aqui, por exemplo? Por exemplo, isso aqui acontece na bicicleta com a catraca e a roda. A catraca seria a menorzinha, né, que é onde passa a corrente que vem da frente, e a roda a maior. E elas estão presas num eixo, que aí você pode pôr uma pedaleira ali para alguém montado ali também. E aí quando uma gira, a outra gira também, tá? Como eu falei, quando uma dá uma volta, a outra dá uma volta, significa que as velocidades angulares são iguais. Aqui eu vou usar A e B, né? Igual está no desenho. Se uma dá uma 360, a outra dá uma 360, 2π, né? Por causa de radiano. Só que a velocidade angular, ela pode ser calculada, se você voltar naquela equaçãozinha lá, que eu não vou voltar aqui, senão vai bagunçar tudo, como V sobre R. V... Nossa, deixa eu fazer pro lado aqui, gente, já ficou muito apertado, fica feio. V... A sobre RA. VB sobre RB. E aí o que significa isso? Significa que nas extremidades destas polias, dessas engrenagens, dessas rodas, onde eu tenho o maior raio, eu tenho a maior velocidade. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma velocidade maior do que nesse ponto que eu vou fazer de roxo. Aqui. Tá? Porque está mais distante. E se você pensar no globo terrestre, só que deitado, né? Pega lá o polo hemisfério norte, o hemisfério sul e deita ele. Isso acontece com o planeta Terra também, porque o planeta Terra tem um raio que não é constante. Apesar que é basicamente o mesmo raio, tá? Mas no Equador o raio é um pouquinho maior. Então no Equador a velocidade de rotação é maior do que nos eixos. Tá? Do que nos eixos, não, desculpa, do que nos polos. Em que o corpo basicamente não rotaciona. Se você estiver exatamente no eixo de rotação da Terra, você basicamente não gira. Né? Você dá uma voltinha, tipo... Quem está no Equador tem que dar uma senhora de uma volta. E como vocês dão a volta no mesmo tempo, significa que um está mais rápido do que o outro. No Equador a velocidade é maior do que nos polos. E é por isso que as bases de lançamento de foguetes normalmente ficam na região do Equador. Porque da linha do Equador, né? Porque quando você lança o foguete, você aproveita esse movimento da Terra para impulsionar o foguete, né? O mais complicado do lançamento do foguete é o combustível, a quantidade de combustível que é usada. Então, nesse tipo de movimento, nós transmitimos a velocidade angular. Já no corrente ou correia, pensem comigo. O que é corrente? Quando alguém fala corrente, vem na sua cabeça. Não? Elos, né? Metaizinhos lá presos como elos. Tem como dois corpos estarem presos com velocidades diferentes? Não tem, né? Então essa corrente, essa correia, que aí muda, né, só o formato ou o material, ela vai transmitir a velocidade. Porque para esse caso aqui, as velocidades são iguais. A velocidade em A é igual à velocidade em B. Tá?
A corrente ali está fazendo esse movimento. Onde que você percebe isso? Por exemplo, na bicicleta, na catraca e na coroa. Coroa é onde está o pedal. Você pedala. E catraca é o que está na roda de trás. Então, quando um gira, né, o outro também vai girar, mas menos vezes, porque os tamanhos não são iguais. Mas a velocidade de rotação é a mesma, porque a corrente, se estiver bem esticadinha, bonitinha, está transmitindo a velocidade de um para a velocidade do outro. A velocidade escalar, não a angular, que é o Wzinho. Só que a velocidade a gente pode calcular como? A gente pode calcular assim, ó. Deixa eu ver para que lado que eu vou fazer isso. Vou fazer aqui. 2π, raio de A, frequência de A, é igual a 2π, raio de B, frequência de B. Ou raio de A, frequência de A, raio de B, frequência de B. Tá? Porque dá para simplificar esses dois π's aqui. O que significa isso? Significa que o corpo que tem o maior raio gira menos. O que faz sentido. Pensa, por exemplo, num tanque ou num trator, numa esteira, né, que eles falam, né, que tem esses tratores com esteiras, com... Fugiu o termo. Igual de tanque de guerra, sabe? Fugiu. Aquele negócio que gira ali, eu não sei se é esteira ou não é. Mas, bom. Pensa num trator andando na rua. O trator está 100 por hora, as duas rodas têm que estar girando 100 por hora. A roda normalmente na frente é um pouquinho menor, ela vai girar mais vezes para compensar a roda maior de trás, não é? Então é o que a gente tem aqui, raio maior, frequência menor. Raio maior gira menos vezes. Então você também transmite o movimento, mas você transmite outra propriedade do movimento. Não a velocidade angular, você transmite a velocidade escalar. E aí, entendendo essas combinações, você consegue entender sistemas mais complexos. Por exemplo, esse da corrente da correia é a mesma do contato. Se você tem, por exemplo, duas polias em contato uma com a outra, ou duas engrenagens que vão se movendo, é o mesmo caso. Porque se uma engrenagem está girando, a outra tem que estar girando se ela está em contato com a mesma velocidade. Tá? Talvez sentidos opostos, tudo bem, mas mesma velocidade. Tá? E aí, não vou aprofundar muito, vamos só ficar nisso aqui por enquanto hoje. Vou fazer 3 exercicinhos, bem de boa, tá? Porque quem estiver vendo a aula no dia certinho, né, que é o dia que eu posto, eu vou usar isso aqui para a aula do PAS e do PSS. Então, eu vou já dar uma pincelada. Quem não está participando do PAS e PSS, gente, não tem problema. Na semana seguinte eu volto, a gente tem 3 aulas ao vivo, eu dou uma olhadinha por cima aí do que aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício da apostila 4 de vocês. Existem diversas situações em que presenciamos o acoplamento de polias. Dependendo do tipo de acoplamento, as polias podem ter a mesma velocidade linear ou angular. Em cada um dos exemplos a seguir, classifique o tipo de acoplamento por corrente ou por eixo e defina qual velocidade linear angular que permanece igual. Aí, ó, bicicleta. Tem material que chama isso aqui de física da bicicleta. Tá? Quando vai dar um título lá para o aluno estudar. Entre a catraca e a coroa. Coroa, onde você pedala, a catraca está atrás lá da bicicleta. O que transmite o movimento da sua pedalada para trás? A corrente. E a corrente mantém o que constante? A velocidade. Velocidade linear, velocidade escalar. O V, normal, que vocês sempre trabalharam. A catraca e a roda. A catraca está lá atrás, né? Passando a corrente por ela. E ela está presa na roda. Como? Ela está presa por eixo. E ela transmite a velocidade angular. O que a bicicleta de marcha faz? Você muda o tamanho dessas engrenagens, igual a marcha do carro. E aí você muda o jeito que o movimento é transmitido. Então, às vezes fica mais complicado você pedalar, às vezes fica mais fácil, mas não deixa de ser uma transmissão
do movimento. Tá bom? Bom, vamos para o próximo aqui. Em uma bicicleta, a coroa transmite o movimento dos pedais para a catraca, que movimenta a roda. Um ciclista utiliza uma bicicleta que tem uma catraca de 4 centímetros. Eu vou fazer assim, ó, vou fazer rainho pequeno para a catraca e o raio da coroa, o errão, 12 centímetros. Supondo que a coroa completa uma volta a cada 2 segundos. Se o tempo de uma volta é 2 segundos, o período do raião é 2 segundos. O período da coroa é 2 segundos. Bom, vamos lá. A frequência de rotação da catraca. Tá? A catraca está lá atrás, certo? Para isso eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro transformar esse período em frequência. E a frequência é 1 sobre o período. A frequência do raião é igual a 1 sobre 2, que é 0,5 Hz. Então, para a coroa, eu já tenho todas as informações que eu precisava. Tá? Por quê? Porque eu vou comparar as frequências. Então, vamos fazer a alternativa A aqui nesse canto. Está transmitido o quê? A velocidade, é por corrente, né? Então, a velocidade do errão é igual à velocidade do errinho. 2πrf igual a 2πrf, ou raio vezes frequência do raião é igual a rainho, frequência do rainho. Quanto que vale o raio maior? 12. Pô, professor, precisa transformar em metro? Não, porque está comparando, né? Se eu colocar os dois lados em centímetro, dá na mesma. A frequência do raião é meio. R'inho vale 4 e a frequência de R'inho. Aqui você vai passar, ó, 12 vezes meio é 6. 6 dividido por 4 dá, 1,5 Hz. Agora pensem comigo, olha só. O raio grandão é 12 centímetros, o raio menorzinho é 4. O raio grandão não é 3 vezes maior? Então o que vai acontecer com o raio que é menorzinho, que é 3 vezes menor? Vai girar 3 vezes mais rápido. Em vez de girar com uma frequência de meio Hz, ele vai girar com de 1,5, que é 3 vezes meio, né? Então, proporção mantida. E a velocidade linear da corrente, na B. Para calcular a velocidade linear da corrente, eu posso calcular a velocidade de qualquer uma delas, tá? Porque como a corrente transmite a velocidade, é igual. Eu vou usar do errão, tá? 2π errão, frequência de errão. Isso não cortou? 2π errão. Aqui eu vou ter que transformar para metro? Não. Por quê? Porque ele quer a resposta em centímetro. Ixi, peguei a cor errada. Centímetro por segundo. Então deixa em centímetro mesmo. 12 e a frequência é 0,5. Ele não falou nada de transformar o π, então o π vai ficar ali. 12 vezes meio, 6. 6 vezes 2, 12. 12π centímetros por segundo. Se você calcular para o R'inho, você tem que encontrar obrigatoriamente o mesmo valor. 12π centímetros por segundo. Tá bom? Saideirinha, agora sim. Fizemos um de polia, né? De corrente, correia. Vamos fazer aqui um de eixo. Um toca-disco, um aparelho de som que funciona por meio do movimento de rotação de um disco acoplado a uma base, gira uma frequência 78 RPM. O disco contém informações lidas por uma agulha e transmitidas para a caixa de som. Considerando que a base toca-disco tem um raio de 20 centímetros e que o disco tem um raio de 15,5. Responda as questões propostas. Então, olha só. O rainho, que é do disco, 15,5. O raião, que é do toca-disco, 20 centímetros. E aquela frequência está em RPM, que é 78 RPM. Se você quiser transformar isso para Hertz, você divide por 60. E aí você descobre que essa frequência vou fazer aqui, gente. Apesar que dá 1,3, né? Uma coisa assim. Vamos ver aqui, calculadora.
78 dividido por 60, 1,3 Hz, tá? É a mesma para os dois, por quê? Porque o disco está acoplado pelo eixo, né, de rotação com a base do toca-disco. Então, um dá uma volta, dá uma volta junto. Professor, mas falou de contato que passava a outra velocidade. Contato lateral. Quando é contato chapado, é como se fosse o eixo, né? Como se algo estivesse ligando eles pelo centro. Alternativa A. A agulha na parte da periferia do disco em direção ao centro. Parte da periferia do disco, né? Você põe a agulha aqui, ela vai tocando e vai para dentro aqui. O que ocorre com a velocidade linear do ponto de contato da agulha do disco, do ponto de contato da agulha com o disco, conforme ela se aproxima do centro. Ou seja, quando você coloca a agulha lá no canto, ela está girando com uma velocidade, não angular. A velocidade angular é a mesma, ela está dando a mesma quantidade de voltas por segundo, né? O que está mudando é a distância, porque quando ela está na extremidade, ela dá a volta na parte mais externa do disco. Quando ela está indo para o centro, ela está fazendo uma circunferência menor. Bom, a velocidade é ômega-r. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Então, conforme a agulha sai desse raio grandão, lá na parte externa do disco que vai para o centro, ela vai diminuindo a velocidade de rotação. Professor, mas e como que os caras configuram isso? Porque, né, cada milímetro andado ali vai mudar a velocidade na direção do centro, muito complicado. Na verdade, eles não configuram. Por quê? Porque como que um disco é feito? Os caras pegam o áudio gravado lá pelos artistas, né? Colocam um bloco de alumínio ou de algum metal e colocam uma cabeça de gravação, que é o que também tem nos HDs antigos. HD, na verdade HD tem. Não no SSD, pendrive, essas coisas, mas HD, que tem um disco dentro. Só que lá é magnético. Aqui ele é mecânico. Ele vem riscando um bloco de alumínio, alguma coisa assim. E aí ele faz as ranhuras. E aí ele vai riscando no formato já do disco. E conforme ele vai se aproximando do centro, automaticamente as ranhuras vão ficando proporcionais à velocidade que a agulha depois vai ler. Então eles não têm configuração nenhuma, é algo bem arcaico. E aí como que termina de fabricar o disco? Você tem uma ranhura ali, não tem? Nesse bloco de metal arrumado. Você põe um plástico em cima, que é um vinílico, aí daí que vem vinil, o nome, né? Você pressiona, esse plástico entra nas ranhuras e quando você tira, você tem um negativo, né? Daquele toca-disco ali, do que foi tocado naquele ferro, daquele metal. Né? Então aí você ouviria tudo, o que é onde é grave, você ouviria agudo, não necessariamente, na verdade, mas você vai ter o negativo daquele som. Né? Aí depois você pode fazer a configuração inversa, né? Fazer gravar já trocado, porque a ranhura vai estar invertida. Mas, bom, a questão é, depois que você passa a agulha lá, a agulha que está no toca-disco passa na ranhura, que ficou igual a ranhura original que riscou aquele bloco de metal. Ela vai vibrar, vai gerar ali tem uma parte eletromagnética da agulha que funciona ali no aparelho de som, e ela transmite esse movimento para o alto-falante que ele vai entender como um som, e você ouve o disco. É um jeito analógico de ouvir som. Então o som está gravado literalmente ali, as ondas estão gravadas mecanicamente naquele disco. E aí o que acontece? Funciona que tem atrito, né, as coisas. Conforme você vai ouvindo, o disco vai desgastando. Então o disco vai perdendo a qualidade conforme o tempo. Demora muito? Demora. Mas é comum que os tocas-discos que a galera usa por aí são os tocas-discos mais bonitinho, moderninho, parece uma maletinha, aquilo destrói o disco. Ou os 3 em 1, que não destrói, mas atrapalha, porque aí a agulha ela faz muita força no disco, ela raspa mais, vamos dizer assim, nas ranhuras. Então tem toda uma ciência para quem gosta dessas coisas de vinil. Mas fica aí mais ou menos como funciona. O CD funciona basicamente da mesma maneira, só que você não grava com ranhuras, você grava com uma lâmina, vamos dizer assim, que é aquela parte que você tirava, parece um papel alumínio, informações que depois um laser vem lendo. Informações eletromagnéticas, vamos dizer assim.
Aí não é mecânico, não tem nada de ranhura ali. Tá, deu uma viajada aqui, mas fica de curiosidade para vocês. B. Há 20 minutos da aula. Foi mal aí. Qual a velocidade linear da borda da base do toca-discos? Ele quer a velocidade, o V, linear. É o Vzinho da borda. Então, olha só. A velocidade é igual a 2π errão vezes a frequência de errão. Certo? Eu tenho a frequência, ele quer em centímetros por segundo, então beleza. 2π errão vale 20 e a frequência tem que ser 1,3, porque ele quer por segundo. Tá? Então, ele falou para chamar o π de 3, né? Então aqui é 3. 6 vezes 20 vezes 1,3. Vixe, vamos lá. 6 vezes 20 vezes 1,3. 156 centímetros. Se eu não fizer a conta errada na minha calculadora aqui, 156 centímetros por segundo. Tá? Então, por segundo, você roda aí mais ou menos essa velocidade. Tá? E você olha por isso, não parece, mas é 1,5 m por segundo, basicamente. Tá? Bastante coisa. Tá? Se eu não fiz uma conta errada, mas eu acho que tá certo a minha conta. É 20 vezes 6. Deve dar isso mesmo. Beleza, gente? O vídeo ficou já grande demais. Então, até semana que vem. Qualquer dúvida, vocês me procuram pelo mundo. E pra galera que vai ver a aula do PAS e PSS lá hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre esse assunto aí também. Beleza? Então, até mais, gente. Bons estudos aí. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.